Hum, Como sabemos, o anterior governo criou um programa relacionado com um conjunto de medidas, um pacote ligado a um conjunto de medidas anticorrupção, entre os quais tivemos a criação do RGPC, o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, que implementou um conjunto de obrigações, o plano de prevenção de riscos, os canais de conduta e os códigos também de conduta, os canais de denúncia, aliás, e os códigos de conduta. Um, e também um conjunto de outras medidas legislativas adotadas no seio desse plano. E também, consequentemente, criou-se essa entidade administrativa independente, o MENAC, Mecanismo Anticorrupção, portanto, todo um conjunto de medidas destinadas a evitar esse fenómeno. Gostaria de saber, da opinião do professor, do Duarte, quais são o impacto dessa entidade administrativa, no seio dessa ideia que o governo teve de prevenção. Se tem estado a ser eficiente e se esses regimes têm estado a surtir os efeitos expectáveis com a implementação desses regimes. Bem, o impacto da entidade até à data é nenhum, é zero, porque a entidade ainda não está, tanto quanto eu sei, a funcionar, pelo menos em plenitude. A entidade foi constituída, acho que já tem pelo menos alguns membros do seu conselho diretivo, penso que é um conselho diretivo, nomeadamente o presidente, e terá alguns vogais, penso eu, mas tanto quanto sei, da última vez que vi, ainda não estava em pleno de funções, digamos assim. E que eu saiba, eu não conheço nenhuma atividade que tenha sido até agora desenvolvida pelo MENAC. Enfim, compreende-se que seja preciso algum tempo, mas confesso que me parece que já é um tempo algo excessivo para pôr uma entidade administrativa a funcionar. Portanto, impacto da entidade nenhum. Impacto dos regimes tem tido bastante impacto na medida em que esses regimes, nomeadamente o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, mas depois também a Lei 93 de 2021, que é verdade que decorre de uma diretiva, mas que entra em vigor mais ou menos, que é a Lei de Whistleblowing, não é? De proteção dos denunciantes, que entrou em vigor mais ou menos na mesma altura e para a qual o próprio Regime Geral de Prevenção da Corrupção remete, na medida em que obriga a ter um canal de denúncia nos termos definidos na Lei 93 de 2021. Portanto, esses regimes impõem sobre um conjunto alargado de empresas, qualquer empresa em Portugal com sede ou outro tipo de representação em Portugal que tenha mais de 50 trabalhadores, está abrangida pelo âmbito de aplicação desses dois diplomas e tem que implementar um conjunto de procedimentos, políticas, etc., aquilo que se designa por um programa de cumprimento normativo, sob pena de incorrerem em ilícitos contra-nacionais. E, portanto, aquilo que eu tenho visto é que, de facto, uma parte significativa das empresas que estão abrangidas por esses diplomas está já a implementar essas políticas e esses procedimentos. Eu tenho trabalhado bastante com vários clientes, porque eu, desde há alguns anos, além de me dedicar, e essa é a minha base, é o direito sancionatório, tanto penal como contornacional, mas tenho também dedicado bastante à área do compliance, nomeadamente na vertente de prevenção da corrupção, branqueamento, sanções internacionais, investigações internas, etc. E, aliás, coordeno aqui a nossa equipa de compliance no escritório. E, portanto, tenho trabalhado com muitos clientes nessa área. Aliás, neste mês de abril está a correr o prazo para as empresas elaborarem e aprovarem o seu relatório de avaliação do grau de implementação das medidas que têm que adotar no âmbito do plano de prevenção de riscos, que é exigido pelo regime Geral de Prevenção da Corrupção, e, portanto, tem tido esse efeito, que é o efeito de as empresas aprovarem esses planos, essas políticas e essas medidas. Acho que os efeitos que o legislador pretende, que é a prevenção da corrupção e de infrações conexas, é algo que se vai sentir mais à frente no tempo. Portanto, acho que esses planos estão a ser implementados, estão a ser enraizados nas entidades. Algumas, obviamente, as maiores empresas já tinham códigos de conduta para a prevenção da corrupção, etc. E, portanto, já tinham bastantes normativos internos para o efeito. Outras não o tinham. E, portanto, naquelas que não o tinham, que eu diria que é
que é o target principal do legislador, está-se a implementar essa cultura, esses procedimentos, e, portanto, eu acho que necessariamente vai ter efeitos positivos em termos de prevenção da corrupção. Assim se espera, porque a corrupção é, de facto, um fenómeno bastante corrosivo da nossa sociedade e da democracia, e, portanto, é bom que se evite.